Base militar em New Jersey será transformada em campo de detenção de imigrantes. No Colorado, o delegado é acusado de violar a lei ao entregar uma estudante brasileira ao ICE. E diante do tarifaço de Trump, Brasil busca diálogo direto com os Estados Unidos, mas afirma a soberania nacional não está à venda. Fique com a gente, o Agenda 47 começa agora. Olá! A comunidade de Princeton, em New Jersey, está em choque após uma operação de imigração nos arredores da cidade, realizada na manhã da última quinta-feira, dia 24 de julho, quando 15 pessoas foram detidas por agentes do ICE em um local de trabalho na Harrison Street. As autoridades municipais informaram que não receberam qualquer aviso prévio sobre a ação e que a polícia local não participou da operação. Moradores relatam que agentes em veículos não identificados abordaram trabalhadores que se dirigiam ao trabalho. Segundo o grupo ativista Resistência em Ação de New Jersey, algumas pessoas escaparam durante a abordagem inicial. Após o incidente, o município reforçou que não colabora com a aplicação federal de imigração e se comprometeu a manter a comunidade informada. Ainda em New Jersey, a base militar Dix Lakehurst, no estado, irá abrigar imigrantes detidos, segundo uma carta do secretário de Defesa, Pete Hegseth, enviada a Eric Conway. Ele garantiu que isso não afetará negativamente o treinamento militar, as operações ou prontidão. A base, com 42 mil acres, já foi usada em 2021 para abrigar refugiados afegãos. A proposta também inclui o uso de Camp Etterburn, Indiana, com planos ainda não divulgados de funcionamento ou de números de detidos. A reação política foi imediata. Herb Conway, o senador Cory Booker e o deputado Ann Kane, entre outros democratas de New Jersey, condenaram o plano como a militarização da política de imigração e definiram como inapropriado e vergonhoso. Os Estados Unidos já iniciaram voos de deportação a partir do centro de detenção apelidado de Alcatraz do Jacarés, localizado nos Everglades, a cerca de 60 quilômetros de Miami. A informação foi confirmada pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, que afirmou que os voos de deportação já estão em andamento e estão sendo operados pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e anunciou apoio para aumentar a frequência dessas operações. O centro começou a receber detentos no início de julho, após visita do presidente Trump no dia 1º. E desde então, cerca de 100 pessoas já foram deportadas e centenas mais transferidas para outros centros federais nos Estados Unidos. Com ritmos de voos aumentando nos últimos dias, críticos apontam condições precárias como lotação excessiva, falta de higiene e acesso limitado à assistência médica. Organizações de direitos humanos e grupos ambientalistas processam o governo por impactos ao ecossistema e violação dos direitos básicos. O procurador-geral do Colorado, Phil Weiser, processou o delegado Alexander Zwink por violar a lei estadual que proíbe policiais locais de colaborarem com a imigração civil. O ex afirma que Zwink compartilhou no aplicativo Signal a foto da carteira de motorista, placa, modelo do veículo, rota e horário da jovem Carolina Dias Gonçalves, estudante brasileira da Universidade de Utah, que foi detida por agentes do ICE após uma ação. Após a prisão, Zwink teria enviado mensagem parabenizando, abre aspas, bom trabalho, fecha aspas. O Estado investiga se outras agências violaram a lei no mesmo grupo Signal. Carolina, de 19 anos, aguarda decisão sobre seu pedido de asilo, enquanto enfrenta consequências de uma operação que, segundo autoridades, é contrária à legislação do Estado. Inclusive, nós fizemos aqui uma reportagem sobre essa estudante brasileira. 17 juízes de imigração nos Estados Unidos foram demitidos na semana passada, incluindo o juiz George Pappas, que afirma ter sido pressionado a decidir casos de acordo com o interesse do governo. Ele revela que recebeu instruções para conceder moções de arquivamento enquanto agentes do ICE aguardavam os responsáveis para a deportação imediata, após saírem do tribunal.
Essas demissões levantam sérias questões sobre a independência judicial e o direito à defesa dos imigrantes, ameaçando o devido processo legal em um sistema com quase 4 milhões de casos pendentes e apenas cerca de 600 juízes atuando. Com isso, o sistema de imigração americano pode estar sob influência política, erodindo garantias constitucionais e ampliando a demora na análise desses pedidos. Senadores americanos enviaram ao presidente Trump uma carta poderosa acusando sua ameaça de aplicar tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros de constituir um claro abuso de poder. A medida teria como objetivo reforçar o judiciário brasileiro a interromper o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que, conforme o texto, cria precedente perigoso e pode provocar uma guerra comercial desnecessária e expor cidadãos e empresas americanas a retaliações. Os parlamentares afirmam que prioriza a agenda pessoal de Trump em detrimento de interesse dos americanos e pedem uma reconsideração imediata dessas tarifas. E falando de tarifas, há menos de 4 dias para a nova tarifa entrar em vigor, os Estados Unidos preparam uma declaração de emergência nacional para justificar a taxa de 50% sobre produtos do Brasil. Segundo a Bloomberg Line, o governo Trump busca legalidade para aplicar a medida, já que o Brasil, diferentemente de outros países, tem déficit comercial com os Estados Unidos. A notícia derrubou o real, que caiu até 1% frente ao dólar na última sexta-feira. E no dia 1º de agosto, essas tarifas estão previstas para entrar. Ainda falando sobre essas tarifas, a luta por uma negociação está grande. Uma comitiva de senadores brasileiros iniciou uma série de reuniões aqui nos Estados Unidos. O grupo tenta barrar essa sobretaxa de 50% impostas às exportações do Brasil. Uma retaliação que Trump associou ao processo contra Bolsonaro. A agenda começa hoje em Washington, inclui encontros com a Embaixada do Brasil, a Câmara Americana de Comércio e congressistas norte-americanos. A missão foi aprovada por unanimidade no Senado e reúne parlamentares de diferentes partidos em defesa dos setores produtivos nacionais brasileiros. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comandado pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, afirma que o Brasil mantém aberto o diálogo com os Estados Unidos para evitar o tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras, previsto para começar já no dia 1º de agosto. Em nota divulgada em 27 de julho, o governo reforçou que a soberania e a democracia são inegociáveis, mas segue empenhado em negociação sem contaminação política ou ideológica. Alckmin declarou que teve uma boa conversa e proveitosa, cerca de 50 minutos, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Rod Lutnick, e que o Brasil busca solução diplomática e construtiva, ainda conforme a nota. O Brasil e os Estados Unidos mantêm 200 anos de relação econômica robusta e que o governo brasileiro quer preservar e fortalecer. Além disso, o chanceler Mauro Vieira viajou para os Estados Unidos para acompanhar as agendas na ONU e poderá ir a Washington para discutir as tarifas se houver uma sinalização positiva de diálogo por parte dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contradisse nesta segunda-feira, dia 28 de julho, o premier israelense Benjamin Netanyahu, ao reconhecer que há fome de verdade em Gaza, reconhecendo imagens de crianças visivelmente desnutridas como prova. Trump anunciou que os Estados Unidos, inclusive vão trabalhar com aliados europeus para criar centros de alimentação dentro de Gaza, visando fornecer comida diretamente, sem barreiras e cercas que impedem o acesso. Embora Israel tenha iniciado uma pausa humanitária de 10 horas, permitindo a entrada de caminhões com ajuda, cerca de 73 veículos no dia 28 de julho, a crise persiste. Milhões continuam sem acesso adequado à alimentação, com centenas de mortes por desnutrição. Trump, ao lado do premier britânico, em um encontro na Escócia, afirmou, abre aspas, essas crianças parecem muito famintas. Isso não dá para fabricar. Isso é fome real. Fecha aspas. Ele também expressou ceticismo sobre acusações de desvio de ajuda por parte do Hamas. Por agora é só, nós vamos agora para o nosso final do nosso programa, que a gente agora implementou aqui
Graças a um dos nossos diretores aqui que me pediu para me mandar um abraço para a sogra dele e isso viralizou. Todo mundo que está assistindo nossa Agenda 47 fala assim, olha, manda um abraço. É bom, né, a gente abraçar as pessoas que têm um carinho, né, que têm um trabalho com a gente. Então, olha, nós vamos abraçar a partir de agora Sabrina Leal, de Capitão Poço, lá no Brasil, Salomão Vieira, em São Luís do Maranhão, Sônia Cardoso Barbosa, em Martha's Vineyard, Massachusetts, Lúcia Andrade, em Boston, também Massachusetts, Mary, lá em Lowell, em Massachusetts também, Luciana Jordão, em Boston, Massachusetts, Antônio Marcos de Ocala, na Flórida, aquele abraço, Marisa também está lá na Flórida, sempre lá conversando com a gente, Lucas da Bahia, Débora, lá do Tennessee, olha a nossa audiência chegando no Tennessee, Marli Silva, de Atlanta, na Geórgia, Roger Leal, que está em Chicago assistindo a gente, Sérgio Sebastião Gonçalves, de Fort Myers, na Flórida, Elza Diamond, ela está também em Boynton Beach, lá na Flórida. Olha, você quer seu nome aqui, um abraço da gente, para se sentir aí junto com a gente? Deixa sempre no último programa, isso lá no YouTube, tá bom? No último programa do YouTube, você deixa um comentário que a gente manda um abraço, manda um salve, como a gente fala. E se você quiser continuar assistindo a gente, assiste lá na spt.plus, que é o nosso aplicativo, e também no YouTube, deixando aquele like, comentando e compartilhando para que mais pessoas possam ter informações aqui dos Estados Unidos, da comunidade aqui e tudo que tem relação com o 47º presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump. A gente vai ficando por aqui em nome da nossa equipe, Rogério de Souza, nosso diretor de controle mesh e nosso diretor de imagem, nosso Carlos Madureira. A gente fica por aqui, mas logo mais às 7 da noite temos um encontro marcado aqui no Brasil News, trazendo atualizações do dia. 7 horas da noite, conto com vocês.